nação tricolor, como é que vocês estão? Deixa eu falar o assunto desse vídeo, vocês decidem se ficam até o final. Vamos falar dessa linda homenagem pro Rogério Ceni, o que foi de emoção este jogo contra o Fortaleza. Vamos falar também de uma entrevista exclusiva que o Mito deu, falando de possibilidade de retorno para São Paulo, e deu uma alfinetada no presidente lá, bem sem citar o nome, mas para bom entendedor. Vamos falar da busca do São Paulo por um verdadeiro 9. As prioridades do mercado já estão se alterando. Vamos falar do nome mais questionado da semana passada para cá, depois que me perguntaram sobre Miranda sem parar, agora me perguntam de Calheri. Por fim, vamos falar do departamento médico do São Paulo, o que está acontecendo, o que o São Paulo pensa desse excesso de lesões, quando pensa solucionar ele, aliás, o que o São Paulo entende como um problema no meio disso tudo. E por fim, vamos falar dessa cena chata que aconteceu no futebol com o ex-goleiro de São Paulo, Sidão, atual goleiro do Vasco. Cena muito chata, vamos falar da repercussão e do apoio, inclusive esse cara aqui apoiou o Sidão também. Antes, você já sabe, Network BG para assistir São Paulo e Bahia no domingo às 11 horas da manhã, depois tem São Paulo e Bahia de novo pela Copa do Brasil, depois tem Clássico, depois São Paulo e Bahia. Você quer perder esses jogos? Não. Então, Network BG a partir de R$ 29,90, você pode testar 3 horas gratuitamente, está aí embaixo o telefone de contato. Mandala Turismo, a agenda vai estar aqui embaixo, tem Capitólio esse mês, bora para Capitólio na outra semana, e também tem Campos de Jordão, Feras Viagens. Bora lá, partiu, tá aqui embaixo a agenda pra você falar com a Flavinha. Agora, bora falar das notícias. Eu vou começar falando desse cara aqui, o que foi essa homenagem do Fortaleza em união com a torcida de São Paulo também pra ele. Primeiro tinha um mosaico escrito gratidão, que já foi lindo. Foi um verdadeiro espetáculo com fogos de artifício, papel voando, uma festa, um show mesmo, daquilo que o Mito merece. Tô até com a camisa dele hoje, em homenagem mesmo, propositalmente. E quando menos esperava, achava que era só aquela festa, aquele mosaico bonito, o bandeirão lá da torcida, a Independente levou o bandeirão lindo, carregou até lá um bandeirão enorme, ainda saiu esse Ceni aqui em 3D, sensacional. E olha, vou pedir pro Rafa colocar a imagem do Rogério Ceni cumprimentando a comissão técnica e os jogadores. Emocionante, de arrepiar, de chorar mesmo. Então, assim, teve uma emoção à parte a vitória do São Paulo sobre Fortaleza com gol de Hernanes. Gente, para pra pensar. Gol de Hernanes contra time que o Rogério Ceni é técnico. Cara, olha esse futebol como dá volta. Lembrando que o Rogério Ceni tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano, até o fim desse ano. Se classificou na Copa Nordeste, um jogo antes de pegar a gente. Então ele falou, olha, eu só comecei de fato a pensar em como pegar o São Paulo, em como escalar o time e tal, a partir de sexta-feira. Então ele teve 3 dias aí para montar o Fortaleza. E aí ele deu uma entrevista para a UOL. E a UOL fez várias perguntas para ele sobre a emoção de jogar contra o São Paulo. Uma entrevista muito bacana, mas uma das perguntas que vale a pena ser mencionada foi sobre um possível retorno como técnico um dia para o São Paulo. E o Ceni falou, olha, por que não voltar um dia? Aí ele lembrou que na década de 90 ele foi reserva do Zete nas conquistas dos mundiais da década de 90. E ali ele teve um grande sonho de um dia repetir tudo aquilo como titular. E aí ele trabalhou, teve paciência, esperou, perseverou, e 12 anos depois ele conseguiu conquistar uma era de títulos, acho uma das melhores eras, né, também que tiveram de São Paulo depois de Tele Santana. E ele falou, eu tive que esperar 12 anos, então por que não num futuro propício voltar ao São Paulo, tendo condições de um time também para conseguir conquistar tudo, tendo condições de um time forte que não seja desmontado. E aí ele deu uma leve cutucada, que meio, para bom entendedor, meia palavra basta, que ele falou, olha, a partir de 2020, por que não, se o São Paulo achar correto, se eu estiver bem como na profissão, por que não voltar a partir de 2020, lembrando que o mandato do Leco se encerra em dezembro de 2020, ou seja, em janeiro de 2021 já será outro presidente. Ele deixou bem às claras. Vou pedir para o Rafa deixar a entrevista do Ceni aí embaixo para quem quiser conferir na íntegra, mas aqui também tem um ponto legal da gente falar, perguntar, você acredita que sua saída foi ou se tornou algo pessoal para algumas pessoas no clube?
Ele disse que no futebol nunca deveria ser algo pessoal, que ele sempre foi muito profissional. Falou do carinho que todos os funcionários, desde os cozinheiros, desde jogadores, pessoal de diretoria, comissão técnica, tem por ele. E deixou ali, ó, citou Pimenta, citou Juvenal, mas ele não quis exatamente falar o problema do Leco, mas diz que gosta da maioria das pessoas do São Paulo e ainda guarda esse bom relacionamento com a maior parte das pessoas no São Paulo. No finalzinho aqui perguntou para ele se ele iria comemorar um gol, se o Fortaleza fizesse gol e vencesse o São Paulo. Ele falou que, acima de tudo, além do amor, ele tem muito respeito pelo São Paulo, então ele deu um não, tipo, ó, eu sou técnico aqui, mas se sair gol, eu tenho que lutar pelos 3 pontos. Mas querendo ou não, o coração dele ficou feliz porque foi o time dele de coração que conseguiu os 3 pontos e tá lá empatado, terceira posição por saldo de gols, mas empatado pela liderança do campeonato, que continua assim em São Paulo. Tem o Bahia, depois tem clássico fora. Vou te contar, vem fortes emoções nas próximas semanas. Galera, de um assunto emocionante, de um lado feliz, né, de algo que nos toca o coração, vamos para um outro assunto que também emociona, mas de uma forma triste, de uma forma revoltante, que foi o que aconteceu com o goleiro Sidão, que a gente já brincou aqui várias vezes, a gente, quando foi goleiro nosso, chegou a perseguir, realmente tiveram falhas do lado dele, há quem acha que não, acho que sim, mas a cena que ele passou é fora do futebol, é fora do que a gente propõe como espetáculo, até como torcedor que pega no pé de um jogador de vez em quando. Foi triste, foi humilhante, foi chato, não foi profissional, foi antiético. Não tenho palavras para falar disso. Sidão, hoje goleiro do Vasco, falhou no primeiro gol da vitória do Santos sobre o Vasco. Falhou, admitiu a falha e fez defesas durante o jogo, mas também, além da falha do gol, também tiveram outras falhas. Aí inicia o profissionalismo, que isso a gente não pode dizer da pessoa, a gente pode falar, olha, na passagem dele tem gente que gostou mais, teve gente que gostou menos, mas o profissionalismo do jogador, acho que você pode falar do profissionalismo, por exemplo, de um Cueva, que não chegava para um treino, que fazia corpo mole. Para falar de profissionalismo do Sidão, não tenho o que falar. Mostrou as caras depois de um jogo cheio de falhas, depois de assumir, mostrou as caras, falou com a imprensa. Quantos jogadores, por muito menos, passam direto, nem falam. E aí ele quis ter essa coragem de admitir o erro, a falha no primeiro gol, quis mostrar as caras. Foi pega pela repórter da Globo, até peguei aqui o nome dela, Júlia Guimarães, e ela, super constrangida, entregou para ele o troféu de craque do jogo, votado pela torcida do Santos, de repente flamenguistas, enfim, pelos internautas. 90% dos votos foram para o Sidão, ou seja, foi uma zoação. Na minha opinião, não deveria nem entregarem o prêmio. Era óbvio que seria uma cena constrangedora, não sei o que poderiam esperar do jogador, ainda mais no Dia das Mães, ele com a mãe dele na camisa, mãe dele que já é falecida, e ele não esconde, tem entrevista do Sidão falando que quando a mãe dele morreu ele teve depressão, pensou em suicídio, quer dizer, tem todo um peso do jogador, que falou que foi o dia mais triste da carreira dele, que foi o pior dia da carreira dele desde o começo, e aí recebe o prêmio craque do jogo. A própria repórter, depois de entregar, disse que ela chorou, que ficou triste de perceber. Depois de receber o prêmio do craque do jogo, ele ainda deu entrevista para outras televisões que perguntaram sobre o assunto. Ele falou, eu não sei qual foi a intenção da repórter quando me entregou aquilo. E continuou mostrando as caras. Então, assim, recebeu apoio por tamanha repercussão que o assunto gerou negativa em relação à Rede Globo, que já emitiu nota pedindo desculpa, mas o que é bonito nisso, pelo menos, é ver o quanto o futebol se abraça nesses momentos. Então você teve Neymar Júnior, você teve Pato, todos os jogadores do Palmeiras através do Daverson, o próprio Santos, que venceu o Vasco, fez 3 gols, soltou nota, o São Paulo soltou nota, vários jogadores, pessoas ligadas, famosos, ligadas ao futebol, soltaram nota ou imagem ou enviaram mensagens de apoio ao Sidão. Aqui no SPFC.net também não foi diferente, a gente fez um deixe sua mensagem pro Sidão, que é representando a torcida e a passagem dele por aqui, que junto com a torcida não foi das melhores. Tá aqui, ó, gente, mostrando aqui o Pato,
Daverson com os jogadores do Palmeiras, repudiamos a brincadeira da Globo. Neymar, Rodrigo Pimpão, Felipe Neto, e aqui os torcedores também, Força Sidão, inaceitável o que aconteceu, humilhando a Globo Lixo, Força Sidão. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês poderem emitir opinião. Só para encerrar o assunto, dois comentários rápidos. A Globo alterou o formato agora de votação para esse craque da rodada. Os comentaristas agora também irão participar, uma maneira de proteger. E soltou uma nota pedindo desculpa para o Sidão. Mas o sensacional, enquanto ele estava recebendo força de vários lugares possíveis, na madrugada o Sidão recebeu uma ligação de Rogério Ceni, aquele cara que o trouxe para o São Paulo, falando: olha, só quero te lembrar que em 2004, antes de finalmente aquele ano de glória de São Paulo, de conquistar a Libertadores Mundial, eu fui vaiado no Morumbi, lotado pela torcida do São Paulo. Então existem sim os dias de luta e os dias de glória. Deu força pro Sidão para ele continuar firme e forte na carreira dele. Força mesmo, Sidão, é isso. Tem dia que você não tá muito afim, você não consegue fazer direito, tem dia que você tá para ir para baixo, as pessoas pegam no seu pé. Mas é só quando a gente tem a força de ir além, a superação, que a gente descobre que consegue chegar muito mais longe. Que você nos surpreenda de uma forma positiva, que seja um grande ano para você e sua carreira suba muito, cada vez mais. Força pro Sidão, deixa sua mensagem aí embaixo. Gente, se eu não falar dos machucados, vocês vão me matar. Então eu vou falar dos machucados, vou falar o que a diretoria pensa sobre esse momento do departamento médico, sobre a atual disposição dos jogadores, sobre essas lesões que vão e voltam. Vou falar disso tudo e deixar o Ceni aqui de fundo enquanto eu falo, beleza? Galera, o Cuca, óbvio que ninguém é cego, está sendo questionado nas coletivas das últimas semanas, não só uma vez, mas reiteradamente, consecutivamente, sobre departamento médico, lesões de jogadores. E aí? Ele disse que tem a expectativa no meio de temporada, agora na pausa da Copa América, de conseguir deixar o elenco do São Paulo todos no mesmo nível, equilibrado fisicamente. Na cabeça da comissão técnica do Cuca, do Carlinhos Neves, o que acontece é que a maior parte dos jogadores não fizeram pré-temporada juntos e cada um vem de uma situação. Então você tem, por exemplo, o Antony, que veio da Copinha, tá cansado, não teve descanso. Ele veio da Copinha, ele veio de vários jogos, ele tá diretão aí, daqui a pouco faz 6 meses que o moleque tá direto. O Valse, o Luan, o Igor Gomes e o Toró vieram da seleção brasileira sub-20, então também não tiveram descanso na pré-temporada. O Tietê e o Vitor Bueno e o Pato vieram de fora do país. Outro fator que eles falam, além desses que estão chegando aí, que vieram cada uma de um jeito da temporada, que o São Paulo também acha que implica muito nesse excesso de lesões, foram as mudanças de metodologia, filosofia, técnicos. Então a gente teve no começo uma pré-temporada com o Jardine, viaja, faz jogo, não sei o que, muda a metodologia, faz uma espécie de treinamento, volta. Entra o Mancini, faz outra metodologia, segura as pontas de um jeito, corre dali, corre de lá. E aí entra o Cuca, muda de novo toda a filosofia. A estratégia de jogo do Cuca é completamente diferente da do Mancini. E a estratégia de jogo do Mancini já é completamente diferente do Jardine. Ah, mas isso não tem nada a ver. Por um lado, tem. Pode ser uma minoria de porcentagem, mas tem. Porque para você colocar na prática uma metodologia, uma filosofia, você tem que treinar muito ela. Porque é como um passo de dança. Você não vai lá, alguém te fala, te mostra uma vez e pronto, você aprendeu. Você tem que fazer várias vezes e repetindo, e vai mudando de jogo a jogo. Então, o São Paulo diz que essas mudanças de metodologia também cansaram mais os jogadores, porque tiveram que treinar mais, se dedicar mais, houve mais desgaste. Atualmente a gente tem o Pato, Arboleda, Luan, Rojas e Pablo lesionados, que inclusive foram desfalque no último jogo, e o Carneiro por doping, aí a gente não vai citar eles. Pro domingo agora, contra o Bahia, que vai ser às 11 da manhã no Morumbi, deve voltar o Pato, que teve aquela lesão cervical, aquele lance terrível lá do Flamengo, que nada aconteceu, mas enfim. E o Luan também deve voltar, estão aí em processo de voltar a treinar com o elenco, e devem ficar à disposição do Cuca,
já é um reforço. Arboleda ainda não. E o Pablo Rojas. E o Rojas, Laila? E o Pablo Rojas provavelmente só depois da Copa América, da pausa de São Paulo. Haviam iniciais expectativas do Pablo voltar antes da Copa América, mas provavelmente agora ele volte a jogar mesmo na pausa para a Copa, e aí ele treina, e aí ele volta mesmo em jogo oficial depois da pausa. Então o São Paulo pretende tirar a Copa América, vai ser uma pausa para os jogadores, vai ser uma intertemporada, e nesse tempo pretende reavaliar todos os jogadores e deixar, é o que pretende São Paulo, um equilíbrio físico. A gente sempre teve problema com pausa, né? Ano passado foi diferente. A gente com a Gui teve a pausa para a Copa do Mundo e a gente voltou melhor. Então, este ano que seja nesse nível, que a pausa ajude a equilibrar, entender a metodologia, entender a filosofia e volte melhor. Agora vamos falar de mercado da bola, já que estamos falando dessa pausa e de reforços. Gente, vou finalizar com esses dois assuntos, Cagliari e busca por um 9. Dois assuntos. Poderia ser o mesmo assunto, mas são assuntos distintos. Bora lá. São Paulo nunca saiu, na verdade, da janela, né? Você já reparou que a janela fecha, mas São Paulo continua no mercado olhando o jogador, sondando o jogador, quem que pode e tal. Só que a prioridade de São Paulo foi mudando com o tempo. Então, São Paulo já teve atrás de lateral, aí não coloca o Hudson, aí vê se o Valse vai, improvisa aqui, o Igor Vinícius está dando conta, não tá. Aí deixou a lateral ali, só deu uma sondada nos jogadores, olhou a proposta de mercado e ficou na sua. São Paulo vai dando, aqui precisa, aqui não precisa. Tá de olho em zagueiro, porque sabe que o Arboleda pode sair, entrou inclusive a história do Miranda. Agora, São Paulo está em busca de um 9, de um camisa 9 de ofício. Aí, antes de concluir a informação, eu tenho que falar. Vejo muito torcedor falando, gastou dinheiro no Pablo e tal. Gente, quando você gasta dinheiro no jogador, tudo pode acontecer. Não foi um erro da diretoria contratar o Pablo. De repente, poderia ter gasto melhor o dinheiro ou não, aí vai de cada um. Mas quando você contrata o jogador, você está sujeito a ele se lesionar, a qualquer coisa acontecer com ele na temporada. Então, não é que seja normal. Mas é aceitável que você tenha um imprevisto desse, porque poderia acontecer com qualquer jogador de qualquer maneira. Então, o São Paulo agora procura um 9 matador no mercado, avalia condições, mas não há desespero. Exatamente, São Paulo pretende agir na janela de meio de ano, na pausa da Copa do Mundo, pretende entregar para o Cuca, na volta da pausa, um time já reforçado. Ou seja, teremos janela sim. Teremos muita gente atrás de Antony, da galera da base. Vocês preparem seu coração. Daqui umas 4 semanas já começa. Chegar a proposta pra molecada. Aí já começa a gente ir atrás de zagueiro, ir atrás disso. Se chega a proposta disso, a gente de última hora tem que olhar aquele posicionamento que a gente nem estava pensando em olhar. Então, estamos nos preparando já, olhando e avaliando o mercado. Essa é a posição do São Paulo agora, que alterou sua prioridade. Pelo estilo de jogo, percebeu que essa é a atual necessidade. Vamos ver se no meio da janela o São Paulo não acha, não, mas o Total tá indo bem, o Pablo vai voltar, será que a gente muda por prioridade? Vamos ver o que o São Paulo pensa nas próximas semanas, porque pode mudar. Por fim, eu quero desmentir em entregar a avaliação correta, né? A informação correta. Cagliari, todo mundo sabe, pertence ao Deportivo Maldonado, aquele time que é de um grupo de empresários. E aí ele está emprestado para o Alavés da Espanha. Tá indo bem lá, foram 38 jogos, 8 gols. Tá indo bem, boa temporada do Cagliari. E o empréstimo dele se encerra agora, em junho, no final da temporada europeia. Se encerra. Essa é a notícia. O empréstimo do Cagliari está terminando e pela primeira vez desde a saída dele, termina o empréstimo dele numa janela em que o São Paulo, ele fica livre numa janela em que o São Paulo pode tentar. Em outras situações, sempre teve, o Las Palmas vai ter que liberar, sempre tiveram comissões, já tinha alguém em negociação, tinha cláusula, enfim. E tinha uma prioridade para a Europa. Agora já se passaram alguns anos, são 3 anos que ele está rodando lá na Europa. E poderia haver uma situação de São Paulo, de repente, tentar com o Deportivo Maldonado, até porque alguns times da Argentina já estão atrás do Cagliari. O Independiente,
Rosário Central, São Lourenço. Então tem alguns times daqui atrás. Não tem nenhuma sondagem oficial de São Paulo. Não tem acerto do... Nossa, vieram no sábado à noite me perguntar, meu, tá fechado. Tipo, não, oi. Não tem acerto de Calheri e tal. Essa é a notícia. O Calheri tá chegando em final de contrato. São Paulo poderia tentar alguma coisa. Não temos certeza, por exemplo, se existe uma cláusula e o Alavés tente renovar esse empréstimo. Não temos certeza se já existe conversa de renovação desse empréstimo, como isso está. Até agora não foi falado em renovação, nem na imprensa da Espanha, em nenhum lugar saiu conversa de renovação do empréstimo do Calheri. Nós vamos acompanhando, mas por enquanto essa é a notícia. Não caiam naquelas, nossa, eu perguntei, de onde você tirou a fonte de que o Calheri fechou? Aí o nego veio e falou pra mim assim, tem muita gente dizendo. Pô, tem muita gente dizendo, deve ser verdade. Mas até agora não é, infelizmente. Então, gente, já sabe, vem lá e responde essa semana, deixa o nome do jogador que você quer saber com a situação contratual, que a janela está se aproximando, já sabe. Prepare seus corações, não só para a janela, mas para essa sequência de jogos do São Paulo, que é 3 vezes Bahia, um clássico na frente. Coração agora vai ser testado. Beijo para vocês, obrigada pela audiência.